Eu gostaria de ouvir um amém e depois do amém um sorriso. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, um sorriso. Sabe que o sorriso é proveniente de um coração alegre. Um coração alegre formoseia o rosto, e nada torna o rosto mais formoso do que um sorriso. Aleluia, glória a Deus. Abra aí sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aprender até que não é muito difícil, por causa que o ser humano, ele é racional, ele tem raciocínio, é um ser capacitado por Deus, de uma alta inteligência. Então aprender se torna não tão muito difícil. Algumas coisas precisam de uma atenção maior, uma dedicação maior, mas se aprende com facilidade. O difícil mesmo para o ser humano é pôr em prática o que ele aprende. Ter uma disciplina de praticar, fazer certo, porque o ser humano tem tendência de fazer errado. Ele é tendencioso. O ser humano gosta de arrodeios. O ser humano gosta de desvio. Ele vai aqui numa via maravilhosa, mas aqui é menos 5 quilômetros. Eu vou por aqui e tomo buraqueira e ando devagar. E aqui levava, é um destino mais distante, mas levava uma hora que vai levar 1h30. Mas o ser humano tem essa tendência. E o Evangelho, irmãos, glória a Jesus. O Evangelho, desde a primeira anunciação, os anjos vieram e disseram, e esse acontecimento é para a alegria dos povos. É para a alegria. É para que você se torne alegre. Jesus é a alegria do ser humano. Mas sabe, irmãos, que muitos aceitam Jesus e continuam tristinho. Muitos aceitam Jesus e continuam azedinho, desgostosinho, talvez até infeliz. A razão, irmão, é de não entender o propósito de Deus para a vida. Hoje o Senhor nos dá uma palavra para nós entender propósito para a vida, já que nós queremos liberar as bênçãos. Nós estamos aqui para liberar a bênção de Deus que nós vamos liberar para nós. Aleluia. Então o ser humano tem essa capacidade, se pode dizer assim, de querer as coisas com facilidade. Nem todos têm a disposição, a coragem, a confiança, até mesmo nele ou nela, para ir em frente. Se eu tivesse uma pessoa que me ajudasse, se lá naquela empresa pedir emprego, se tivesse um peixe lá, uma peixada para ajeitar para mim, mas você quer uma peixada maior do que o Senhor nosso Deus? Aleluia. Não existe maior do que isso. Então é para a alegria. E nós vamos fazer aqui uma leitura para a gente compreender, porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação, para a transformação e para revelar a justiça de Deus. Revelar a justiça de Deus, aquilo que Deus pagou pelo sangue de Jesus, que é direito nosso, seja justiça em nós. Se eu tenho direito a uma coisa, eu tenho direito a esse copo d'água que Deus me deu, não é correto esse copo d'água estar ali e eu aqui com sede. O correto é que a justiça seja cumprida em mim. O copo d'água não é para mim? Deus não preparou para mim?
Então o correto é que ele esteja para mim e eu tome dele para saciar a minha sede. O evangelho é tão grande, irmão, tão maravilhoso e tão poderoso, que ele é capaz de pegar o homem pecador, miserável, pior homem, e em Cristo Jesus Deus faz uma obra que o escritor sagrado diz, o apóstolo Paulo diz, que faz com que ele se torne a imagem do primogênito de Deus, de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o poder, a capacidade de transformação na nossa vida. Porém, a gente aprende algumas coisas para essa caminhada, para esse processo, para esse espaço. A gente aprende, mas a gente talvez não pratica para que se conclua. Assim é a liberação da bênção. A gente sabe como fazer e não faz e quer a bênção. E eu quero ler para você aqui em Tiago capítulo 4, porque Tiago pega essa concordância de linguagem que Jesus falou lá em Mateus 15, mas Tiago fala de diferente. Ainda que ele fale para a igreja, mas ele usa o modelo do mundo. Ele usa o modelo do mundo para mostrar para a igreja que aquele modelo é do mundo e que a igreja não pode seguir aquele modelo. Que a igreja tem que seguir o padrão divino, o modelo de Deus. Capítulo 4, ele diz assim, olha: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis, guerreais, e nada tendes, porque pedis, porque não pedis. Quando pedis, não recebeis, porque pedis mal, para agradar em vós deleite. Pai, em nome do Senhor Jesus, esta é a palavra que se encontra a revelação para instruir o teu povo e trazer ao nosso coração ciência dessa verdade, para que então o Espírito Santo, mediante a nossa vontade, mediante o nosso querer, mediante a nossa fé, o desejo, o anseio, que assim faça o Senhor em nós, para então a bênção liberada pelo Senhor, também por nosso meio, atitude de fé e obediência, também liberamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar e aplaudir Jesus com alegria. Como eu disse, Tiago fala uma linguagem, uma palavra de concordância com Jesus. Porém, Jesus lá ele fala direto. Aqui ele pega o moldes. Os moldes, conduta e comportamento do mundo. Conduta e comportamento do mundo, para revelar para a igreja que esse procedimento não está de acordo com Deus. E ele diz: de onde vem a guerra? De onde vem as guerras? E peleja entre vós. Aqui nós podemos ver em duas partes, duas etapas: o mundo externo e o mundo interno. O mundo fora de nós e o mundo dentro de nós. Primeiro nós vamos enxergar o mundo fora de nós. Esse mundo, que essa linguagem que Tiago usa, que não é conveniente para nós como igreja. Ele diz: de onde vem a guerra e a peleja? Porventura não vem disto. Então existe uma razão. O salmista, o provérbio Salomão, ele diz que não há maldição sem causa.
Ele está dizendo que a guerra vem, que provém a saber, quer dizer, provém de alguma coisa. Alguma luta que você está enfrentando exterior ou interiormente tem uma origem, tem uma fonte. E você sabe qual é a fonte que está lhe atingindo, no caso, o exterior. O exterior é fácil, é perceptível você entender. O interior, os outros não podem entender o seu interior, mas você dá para entender seu interior. Você é ser humano, tem raciocínio. Agora vamos entender a linguagem de Tiago desse mundo de fora, a saber disso, dos vossos deleites. Então, a maioria das questões que envolve a discórdia, o conflito, vem do meu desejo, do meu querer. Eu quero, ou é desse jeito, ou então não é. Você alguma vez em uma discussão, em algum conflito com alguém, sob uma concordância, já ouviu a pessoa dizer, tem que ser desse jeito? Então, esse dizer desse jeito está dizendo que a opinião, o pensamento do outro não tem sentido, não tem valor. E quando a gente descarta o outro automaticamente ele se arma, já está armado. Se eu disser para minha esposa, tem que ser do meu jeito, ela pode até obedecer e fazer aquilo que eu quero do meu jeito, mas ela se arma. E da próxima oportunidade que ela querer alguma coisa, quiser, ela vai dizer, vai ser do meu jeito, porque eu não fiz do seu jeito, agora é da minha vez. E aí provém uma discórdia, uma desunião, um impasse. E esse impasse tira o sossego, lhe tira a paz, lhe traz desânimo, que dependendo do acontecimento, você perde até a vontade daquele dia. Eu nasci, como diz o ditado, hoje eu saí com o pé esquerdo. Não é isso não, tem nada de pé esquerdo e pé direito não. Então Tiago diz, olha, a guerra é por causa que você quer a coisa do seu jeito. E por você querer do seu jeito, você luta para ser do seu jeito. Quem é que luta aí para ser do seu jeito as coisas? Bicho, tem gente que não luta não. É muito santa, é muito santa. Você luta sim, você luta para ser do seu jeito. Principalmente quando seu coração não está dominado pelo Senhor, que a sua natureza quem lhe comanda. Então tem que ser, olha, eu já disse que tem que ser assim. Não é assim? É verdade? Então o Tiago está dizendo que essa guerra, olha, a guerra no mundo, vamos ver a discórdia o que é. Esse pedacinho de tira de terra aqui entra no meu governo, é do meu país. Outro, não, esse pedacinho de terra aqui é meu, não sei de quando. Aí começa, você vê isso, aí começa a defender aquele territóriozinho. Começa a guerra, porque quer do jeito dele, não cede para o outro. Aleluia. Ele diz, então, por causa da vontade, do seu querer, você luta por aquele objetivo, você quer aquela coisa. Você vê que gente chega a matar gente para fazer sua vontade de pegar um dinheiro a mais, não sei, chega a matar gente, rouba, e isso traz a guerra. Monta-se uma guerra. Aí Tiago pega e mostra isso. Aí ele diz, a saber dos vossos deleites, do seu querer, dos vossos membros que guerreiam, cobiçais e nada atende e sou invejoso. Olha, Tiago está mostrando um modelo, um padrão do mundo. Porque se eu disser na igreja que você é cobiçoso, se eu disser na igreja que você é invejoso, você vai ficar com raiva de mim. Se eu disser que você tem cobiça, se eu disser que você tem inveja, você vai ficar com raiva de mim.
Se eu disser assim, vocês, igreja, vocês são, aleluia, invejosos. Você não pode ver uma pessoa com uma coisa, eu quero um negócio daquele jeito ali. Se eu disser isso, não vai ficar satisfeito. Se eu disser que você é cobiçoso, você viu fulano? Você viu que fulano? Você viu? Tiago está mostrando o comportamento e conduta do mundo para a igreja. Aleluia. Agora, se na igreja, em algum momento, você se encontra assim, você vai estar em guerra. Você está em guerra porque muitas coisas que você cobiça, você não alcança. Muitas coisas que você inveja, você não alcança. Meu Deus, todo mundo pode, só eu que não posso. Quem já viu? Eu já vi muitas pessoas dizer, quem já viu? A pessoa vive de salário e vive bem. Eu ganho 3, 4 salários e vivo enforcado. Você nunca vê alguém falar uma coisa parecida assim? Já, irmãos. Aí Tiago pega isso lá do mundo para mostrar para a igreja do Senhor. Isso, irmãos, Tiago está mostrando lá do mundo para a igreja. Aí ele diz assim: e não podeis alcançar, combateis e guerreai, nada tendes, porque não pedis. Aí ele diz: pedis e não recebeis. A igreja pede e não recebe. Dentro desse combate, naquilo que você deseja, naquilo que você quer, porque, irmão, a gente tem que entender os princípios de Deus. A palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O meu empenho da minha bênção começa da liberação a partir do princípio de Deus. Eu querer o reino, eu querer a justiça. Aí ele vem e acrescenta. Quando eu não ajo dessa forma, você haja cobiçando e invejando e querendo. Aí entra pelejando para alcançar. E muitas coisas você não alcança. Aí vem a tristeza, vem o desânimo, vem a falta de coragem, porque não está alcançando, vê uns alcançando e não vê outros, e eu não alcanço. Eu contei para vocês recente de uma mulher que saiu de Jesus porque não recebeu uma cura. Ela ouviu pessoas testemunhar de cura e ela não recebia. Você não recebe. Mas como é que ela queria a cura dela? Essa semana eu vi o marido dela e eu tive a oportunidade de conversar com ele. E ele esteve doente, muito mal também como ela. E ele virou para ela e disse: eu vou mostrar para você como é que se recebe as bênçãos de Deus. Que você não tem fé, que você não submete, que você não obedece. Aí ele foi contar o caso dele e como ele agiu. Como foi que ele agiu? Ele disse: eu estava no cercado trabalhando, primo, e eu senti uma dor muito grande nas cadeiras assim. Corri para casa, tomei um remédio, não passou de manhã, eu fui ao médico. O médico mandou fazer o exame de próstata, era minha próstata. Minha próstata estava muito grande, pedificada. Só que demorava uns dias para fazer o tratamento. Eu retornei para casa e o médico me orientou o que eu fazer. Disse: olha, tu vai para casa, esquece trabalho pesado, esquece levar quintura, toma esse medicamento, de 3 em 3 dias você vai fazer o exame de sangue. Retornei para casa, disse: a partir desse momento não troca uma lâmpada, não troca um bujão de gás, né? Aí não conta comigo mais.
Eu fiz justamente o que o médico mandou e fiquei em oração. 3 dias eu voltei a fazer o exame. O médico passou outras orientações, comecei a fazer. Com 10, 12 dias, quando eu fui para Fortaleza para fazer o exame, se caso precisar operar, cheguei lá, eu estava curado. Aí eu voltei e disse: está vendo, minha filha? Olha, eu estou curado, olha. Eu estou curado, está vendo? Sabe por que você não está curado? Porque você não sabe perdoar, porque as coisas têm que ser do seu jeito, porque você não se submete a nada, você quer tudo do jeito que você quer, e se não for, você briga. E se você quer alguma coisa com Deus, a palavra diz: humilhai-vos perante Deus. E humilhar perante Deus, irmão, não é sofrer a humilhação de homem, não, mas é humilhar-se também às vezes diante de pessoas. Para Deus ter o processo de trabalhar em nós. Aleluia. Então Tiago, ele vai dizendo: não alcançai pedir, mas pedir mal, porque pede para gastar nos vossos deleites. E é o que nós vemos hoje, irmão, na igreja brasileira. A agonia, e muito incentivado pelos líderes, por interesse financeiro, empurra campanha, todas elas com altos valores, para você alcançar uma bênção. O marido dessa mulher me disse, ela se decepcionou, porque a vida dela era entrar em campanha de propósito para Deus curar ela. Quer dizer, ela quer da maneira dela e não do jeito que Deus diz, do jeito que Deus orienta. E às vezes, irmão, nós estamos caminhando como igreja, agindo com os pensamentos e as ações do mesmo jeito que o mundo age, e nós não somos do mundo. Aleluia. Então Tiago diz: por essa razão, como você quer para os seus deleites. Quantas vezes um cristão não diz: eu vou alcançar isso? Tem uma música muito tocada no Brasil, que é uma música muito egocêntrica. É uma música que eu não chego a dizer isso, mas alguns profundos teólogos dizem que até é diabólica, e é um sucesso. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, aí vai ver agora no dia que eu vou ficar. Não tem um louvor assim? É egocêntrico, não é um louvor de inspiração divina. É um louvor onde há uma guerra que eu vou mostrar o meu deleite. Eu passei aquilo ali, mas você não me ajudou, não é? Pois você vai ver. E pessoa que pensa assim, quando estiver lá em cima, não ajuda o outro, não. Veja bem o que Tiago está dizendo. Então, às vezes, irmão, nós enveredamos por esse caminho. Nós vivemos lutando, correndo atrás, pedindo a Deus por aquilo que é externo, é para fora, é visível. Ah, meu Deus, eu vou lutar, eu quero isso. Aí vai, não é errado querer, irmão. É preciso a gente ter entendimento para viver a vida na base do fundamento de Deus. Aí você vai lutar simplesmente para o seu deleite. Olha, essa luta espiritual, ela faz a gente ser agarrado ao que tem. É preciso o cristão entender que é preciso ele doar mais. Ele precisa doar mais. É só olhar, irmão, o seu guarda-roupa, sua sapateira. Como pobre, uma pessoa humilde, mas olhe quantas roupas você tem, quantas roupas você não precisa ter ela, porque você não vai nem para aquele lugar onde você possa vestir ela, mas você não doa para um que não tem. Amontoa dentro de casa. Eu estou falando de roupa, mas existe muitas outras coisas. Gente fora precisando. Mas como é que eu vou abrir mão se aquilo é para o meu deleite?
Aleluia. Está entendendo, igreja? A bênção vai ser liberada nessa noite. Então, Tiago está trazendo essa verdade para a igreja com esse modelo, esse comportamento, porque talvez, como um pastor, ele esteja se sentindo como eu. Eu não vou ter coragem de dizer para vocês, deixe ser invejoso. E às vezes a gente percebe no meio da irmandade inveja, deixe ser cobiçoso. A gente percebe às vezes. E a pessoa demonstra aquilo na maior simplicidade, às vezes até na inocência, não está nem. Mas aquilo é uma cobiça, aquilo é aleluia, é uma cobiça, é uma inveja. Aí tinha que dizer, gente, esse modelo daí dá não. E quando a gente busca Deus, pede a Deus por aquilo e a gente não alcança, porque age com o comportamento do mundo e não pelos critérios e princípios de Deus, a gente começa a entristecer-se, a gente começa a desanimar. Você está pensando que a maioria das pessoas se desviam, não se desvia justamente porque não alcançou os seus objetivos de coisas aqui da terra, não? Se desvia porque não alcançou os objetivos relacionados às coisas da terra. Não é coisas espirituais. Então, o que Tiago diz, aí ele vai até o versículo 6, ele diz assim, olha, antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste ao soberbo e dá, porém, graça aos humildes. Aí ele vem agora para dentro do grupo. Ele sai com a visão lá do mundo, ainda que ele tenha tirado uma concordância com Jesus, Jesus pregou também, ele sai de lá e vem. Porque para dentro da igreja não é o que está fora, é o que está dentro. E para estar dentro, Tiago diz que Deus dá maior graça porque você está sendo humilde. Deus está dando maior graça porque você está sendo humilde como igreja, como membro. Você está sabendo suportar, você está sabendo tolerar. Está doendo, está machucando, mas em nome de Jesus tudo vai passar. Aleluia. Então, aquele que Deus dá graça por causa da humildade, sabe o que é que Deus vê em nós, irmão? É nós celebrar, não pelo que Deus pode fazer por nós, mas celebrar pelo que Deus já fez por nós. É só você imaginar, você era um pecador invulnerável, pecador terrível. Veio Cristo e lhe santificou nele. Isso é como você celebrar. Em vez de você dizer que eu não sou nada, eu não com essas conversas, não, eu sou um santo em Cristo. Cristo me santificou, eu sou alguma coisa. Eu tenho valor. Ah, eu não tenho valor. Você tem valor. Você tem valor porque você custou um preço muito alto. Celebrar por isso. Celebrar porque você cumpriu a justiça de Deus, batizando-se nas águas, para dar permissão a Cristo cumprir isso em você, que é âmbito espiritual. Mergulha, morre, ressurge, ressuscitado, assim como Cristo ressuscitou. Alegrar-se por isso. Eu sou crente, batizado nas águas, cumprindo a justiça de Deus. Ainda não sou batizado com o Espírito Santo, mas eu creio e eu vou buscar esse batismo para que eu me torne mais vivo ainda em Deus. Celebrar e se alegrar no Senhor, porque eu lembro quando nós nos convertemos, eu e minha família, a pregação que mais nós ouvíamos na igreja era cerca Israel, a caminhada desde a saída do Egito até Canaã.
Era comum na semana ter uma mensagem assim. E não tinha um mês que não tivesse a seguinte mensagem: o momento que Deus ordena a Moisés ao povo passar o sangue do cordeiro nos portais, para que o anjo da morte não passasse na casa deles. Isso era certo, todo mês tinha essa mensagem. Então eu nasci na fé ouvindo isso. E o que Deus está falando com liberação de bênçãos, para que você celebre com alegria a sua vida, irmão, é porque naquele tempo passado no portal, você hoje vive, Jesus passou, foi em você mesmo, o seu sangue, Ele limpou, Ele purificou, Ele perdoou, é motivo de alegria. Aleluia. É motivo de alegria, de celebrar porque Deus já fez por você, porque no passado o cara tinha que matar um animal, levar para um altar, era uma balela danada para fazer um sacrifício. Hoje Deus rasgou o véu de alto a baixo, aleluia, o deu acesso, e você apenas ora ao Pai: Pai, em nome de Jesus, você cheio o dono da graça. É motivo de se alegrar, é motivo de celebrar. Vamos lutar por as coisas, mas vamos celebrar o que Deus fez por nós. Aleluia. Olha, irmão, vamos celebrar, porque agora nós temos um destino certo. O nosso destino era incerto, mas agora nós temos um destino certo. Sabemos para onde vamos. Jesus disse que ia ter um lugar com mansões para nós, coisa que muitos de nós nunca entrou numa mansão nem para fazer uma faxina como empregado. Aí nós vamos ter uma mansão. É motivo de se alegrar, porque foi Deus que preparou para nós. E nós ficamos perdendo tempo, se entendendo com as coisas desse mundo. Vamos lutar, mas vamos estar olhando para lá. Observa a cidade que Ele fez para nós. Quantos de nós já não moramos em zona rural, no escuro, num lamedo de danado? Aí Ele vai fazer uma cidade com as ruas de ouro, você andar. Aleluia. Isso é motivo de você se alegrar, de celebrar todo momento, irmão. A porta é uma pedra preciosa. Olha que coisa linda, irmão. Uma cidade onde os muros, as fundações, todas de preciosidade. Deus preparou para você, irmão. Deus já fez isso para você. Aleluia. Glória a Deus. Aí a gente fica triste porque não consegue isso aqui na terra. Irmão, maiores coisas Deus tem feito para nós. Louvado seja Deus. Quando Jesus vê João lá na ilha de Patmos, ele fala a João no capítulo 14, verso 17, se eu não me engano, de o cordeiro. Olha, irmão, é algo tão grande. Eu vou ler isso para vocês aqui em Apocalipse, ver se é 14, 17. Se não for, eu cito só o versículo. Glória a Deus. Não vou procurar não. Mas ele diz o seguinte: o cordeiro está sentado no trono. Jesus está lá sentado no trono. E ele lhe apacentará. Ele será o seu guia e guiará a fonte da vida, e lá enxugará suas lágrimas. Olha que tem preparado para você, já preparado. João escreveu no capítulo 13 do seu evangelho, que ele escreveu, Jesus dizendo: eu amei os meus até o fim. Olha, preste atenção, irmão, o que Deus está dizendo. Eu amei os meus até o fim. E nós sabemos que fim pode ser uma taça dessa cair, quebrou, foi o fim dela. Mas aí tem uma construção. O fim dela pode ser a conclusão, o objetivo do proprietário. Então, o fim desse sentido, de acabou-se e de se concluiu. E a nossa vida é essa, não se acaba, se conclui. Então olha o que Deus preparou, irmão. Quando nós morrer,
que passar para o outro lado. Não vai ter esse, nós chegar lá do outro lado e assim: onde eu estou? Para onde é que eu devo ir? Onde será o meu lugar? Ele está lá. E Ele vai servir de guia. Ele vai lhe conduzir diante do trono, aleluia, da vida. Diante do trono da vida, Ele vai conduzir você até lá. Olha, que coisa linda. E quando você chegar lá, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Que lágrimas são essas? As lágrimas que ninguém viu, que ninguém percebeu, que não foi notório. A lágrima do seu choro, da sua intimidade. Você conduzirá ela até lá. E lá Ele enxugará. Aleluia. Ele enxugará. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Então, irmão, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, essas lutas que nós estamos enfrentando cada dia, é tempo, irmão, não é desistir do meu sonho, mas não deixar se envolver e passar somente a focalizar naquilo. No momento que você não alcança, você volta e celebra o que Deus já fez por você. Você hoje é um salvo, você hoje é uma salva, aleluia. Antes o mundo dizia, antes a Bíblia dizia, era perdido, você era ímpio, hoje você é filho. Olha a diferença. E a gente tem que ter no coração essa alegria, pela essa gratidão. Eu, quando eu estou bem batido, bem baqueado, eu não me preocupo com isso aí não, com cura. Eu vou ficar bom, eu declaro a minha cura. Mas eu procuro mentalizar o que Deus é para mim, o significado daquilo que Ele fez para mim. E eu me alegro. Eu me alegro. Então, a bênção de Deus, essa bênção que nós liberamos, ela inicia-se dentro dos princípios de Deus. E o princípio de Deus para a igreja é, primeiro, buscar o reino, a justiça, e aguardar Deus acrescentar, porque Ele vai acrescentar, em nome de Jesus. Então, quando nós agimos certo, de maneira certa, essa maneira certa que eu ajo, cada dia eu estou liberando uma bênção para mim. Cada dia eu estou liberando uma bênção para mim. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor com alegria.